Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Bea. Faz um tempo que eu não posto nenhum vídeo aqui no canal, mas é só porque minha vida tá bem corrida mesmo, trabalhando bastante. Mas eu ainda tô competindo e tudo mais, então só pra vocês saberem. Recentemente eu participei do Campeonato Brasileiro, que foi em Curitiba, agora no mês de julho. E eu tava lá no campeonato e eu fiquei muito feliz que bastante gente chegou pra mim e disse que aprendeu a montar o 3x3 de olhos vendados no meu vídeo. E eu fico muito feliz com isso, porque é um dos meus vídeos que... Eu acho que é o vídeo que tem mais visualização aqui do canal. E é um dos que eu mais me orgulho de ter feito. E eu também recebi um pedido para fazer um tutorial de como montar o 4x4 vendado. Então, um abraço aí pro Caetano que fez esse pedido. E então é isso que eu vim fazer aqui hoje. Então eu vou ensinar vocês, quem não sabe ainda, a montar o 4x4 com os olhos vendados. Então bora pro vídeo. Montar o 4x4 de olhos vendados não é muito mais difícil do que o 3x3. Ele tem bem mais peças, então um desafio inicial, na verdade, é de você conseguir memorizar tudo, porque a execução eu não considero tão difícil assim. Mas hoje eu vou mostrar como é que faz, né? O 4x4 tem 3 tipos de peças diferentes. Tem as peças de canto, as peças aqui, essas daqui a gente chama de wings. Não são como as peças de meio do 3x3, porque o 3x3 tem uma peça só, esse aqui tem duas. Então, essas aqui, elas são peças diferentes, tá? Do que os meios do 3x3, então a gente não vai chamar de meios, vamos chamar de wings. E tem as peças de centro também, que no 3x3 a gente não precisa resolver, porque só tem uma e ela tem orientação fixa, né? Não é o caso do 4x4. Tem algumas coisinhas que eu queria falar antes da gente começar a explicar como é que funciona cada etapa. Primeira coisa, para você saber montar o 4x4 de olhos vendados, você precisa saber montar o 3x3 de olhos vendados usando o método de M2 para os meios. Isso porque o método para resolver as wings, ele é praticamente idêntico ao M2, então você precisa saber o M2. Eu vou deixar na descrição do vídeo um tutorial de M2, então se você não sabe fazer, você só sabe OP. Aí eu recomendo você aprender o M2 primeiro, e aí depois, quando você tiver mais costume com o M2, você volta pra cá e aprende 4x4. Segunda coisa que é importante vocês saberem é a ordem, né? Como é que a gente memoriza e executa o 4x4. Então, no 3x3, você pode fazer de qualquer jeito, mas a maioria das pessoas memoriza cantos e meios e executa meios e cantos. No 4x4, a gente vai fazer assim, a gente vai memorizar cantos, wings, centros e executar ao contrário, centros, wings e cantos, tá? Nesse caso, o método que eu vou ensinar hoje, né, como eu faço, não pode trocar ordem, porque se você fizer as wings primeiro, você vai bagunçar os centros, então precisa fazer nessa ordem. Por fim, para falar que, como no 3x3, quando você memoriza, por exemplo, vou memorizar os cantos e eu tenho uma quantidade ímpar de letras, eu sei que nos meios eu também vou ter uma quantidade ímpar de letras e aí vai ter paridade. No 4x4, não é assim que funciona. Se tiver uma quantidade ímpar nos cantos, isso não vai querer dizer que vai ter uma quantidade ímpar nos meios, ou nas wings, ou nos centros. As paridades são todas independentes, então cada um deles vai ter um algoritmo de paridade diferente. Pode ser que tenha um só, pode ser que tenha dois, pode ser que tenha os três, enfim, eles são totalmente independentes. Então, agora, bora lá começar em como a gente resolve os centros. Para resolver os centros, a gente vai usar um método que chama o 2. Essa é a minha orientação, verde na frente, branco em cima. O buffer vai ser essa peça aqui, canto superior esquerdo do branco. E o target vai ser essa aqui. Então, lembra, quando a gente está fazendo blind, né, os métodos mais simples, é assim, a gente tem o buffer e o target, que eles podem trocar entre eles usando alguma sequência de movimentos. Nesse caso, é o 2. Então, você vê, eu tenho essas duas peças aqui, eu posso trocar elas de lugar fazendo um U2. E a minha ideia é que, vamos dizer, então, que eu tenho essa peça aqui no buffer. Então, essa peça aqui é laranja, aí eu olho pro laranja, ela pode vir pra cá.
E então a minha ideia é que eu quero colocar essa posição do laranja aqui. A forma que eu vou fazer isso é usando slices, porque se eu fizer alguma coisa do tipo assim, eu vou bagunçar a camada do 2. Eu não posso mexer nessa camada daqui. Então, o que eu vou fazer é assim. Porque aí vai descer essa peça pra cá, aí faz um D, um D pequeno, né? E sobe. Aí eu vou fazer um U2 e vou desfazer o setup. Então, os nossos setups para os centros, eles vão envolver bastante slices. Antes da gente aprender como é que a gente resolve os centros, vamos aprender como é que é o esquema de letras dele, porque aí alguns dos algoritmos vão ficar mais simples você já saber qual letra é qual. Então, vamos usar o SPAFs. É bem parecido, então se você já sabe, e é esperado que você já saiba para o 3x3, esse aqui também vai ser bem simples. A, B, C, D, sempre no sentido horário. E, F, G, H. I, J, K, L. M, N, O, P. Q, R, S, T. U, V, W, X. Então, eu vou explicar a ideia, mais ou menos, de como a gente faz, como a gente seta as peças dos lados, aqui. E aí, depois, como a gente seta as outras peças de cima e as peças de baixo. Vamos dizer, por exemplo, que a gente tem essa peça daqui. Então, o laranja tem que vir para cá. Então, o que vai acontecer é o seguinte. O que a gente vai fazer é sempre a gente vai descer o target para uma das faces daqui. Dependendo da face em que a gente desce, a gente vai ir para uma posição diferente. Então, se eu descer ela para cá, ela vai vir para o canto inferior direito. Se eu descer ela para cá, ela vai vir para o canto superior direito. Se eu descer ela para cá, ela vai vir para o canto inferior esquerdo. E se eu descer ela para cá, ela vai vir para o canto superior esquerdo. Então, vamos olhar para essa peça daqui. Essa peça daqui está no canto superior esquerdo. Então, eu vou ter que fazer um movimento assim, porque aí o meu target vai parar no canto superior esquerdo. Eu consigo fazer um slicezinho para mandar essa peça para cá. Aí, o 2 e volta o setup. Opa. Outro exemplo que pode acontecer, digamos que a gente tem o verde aqui, e o verde tem que vir para cá. Então, esse aqui é o canto inferior direito. Eu sei que se eu fizer um R' aqui, o target vai parar no canto inferior direito, mas a peça tá aqui, né? Então, eu vou jogar ela para baixo, não vai ajudar. Então, o que eu preciso fazer é mandar ela para longe, tanto faz para que lado. Eu costumo mandar para cá. Agora sim eu desço e coloco a posição aqui, subo, faz um U2 e volta. Um jeito de você lembrar, né, qual movimento você vai ter que fazer com o target para resolver aquela peça que você quer, eu sempre penso assim, eu vou ter que fazer um movimento de R se for a primeira peça da face, eu vou ter que fazer um movimento de F', e eu costumo rotacionar sempre para esse lado, então F' para resolver a segunda peça da face, qualquer uma delas. E eu vou ter que fazer um movimento de R' para resolver a terceira peça da face e um movimento de F para resolver a última peça da face. Então, eu costumo lembrar assim, para as faces laterais. A peça C é muito simples, é só fazer um U2, você já manda ela pro buffer. Ela já tá no target, né? Então, não tem setup nenhum. A peça B e D, elas têm algoritmos. Então, o algoritmo da peça B, desculpa, que é essa peça daqui, vai estar escrito aqui embaixo e eu vou mostrar para vocês como é que funciona. E parece que não fez nada, mas é porque realmente ela tá trocando as peças brancas, e as peças brancas são todas iguais. O algoritmo da peça D é bem parecido com a B, e é assim.
como é que eu memorizo esses algoritmos, né? O B, você faz um R', F', e aí você começa com o movimento de U. Então, U sobe aqui, U', sobe aqui, U desce aqui, U', desce aqui, e aí desfaz os primeiros movimentos e termina com U2. Às vezes esquece de fazer o U2 no final, tem que lembrar de fazer. E pro B é bem parecido, você vai fazer um L, F', só que agora você vai fazer os slices primeiro. Então, slice, U, U', desce, U, e aí desfaz o setup. E o 2. O mais importante para você saber é, as peças B e D, se ela for a segunda letra do par, você vai ter que fazer o algoritmo da outra. Então, se o B for a segunda letra do par, você vai fazer o algoritmo da D, e se a D for a segunda letra do par, você vai fazer o algoritmo da B. Para resolver as peças da camada D, o que você vai fazer é, a gente tem um algoritmo que resolve a peça da letra V, e toda vez que você tiver alguma das outras, você vai só setar ela para a posição da V. E o algoritmo da V é o seguinte. E aí você vê que a peça V veio parar aqui. Vamos fazer um exemplo aqui de como resolver os centros. Então, tem alguns centros que não estão resolvidos e eu vou explicar para vocês como a gente memoriza e executa. Então, a gente começa olhando para o buffer. Nosso buffer é esse aqui. Então, eu vou olhar para... Esse aqui é uma peça laranja, né? Então, ela tem que vir aqui no laranja. Bom, essas peças laranjas aqui estão resolvidas, então não vou mandar ela para cá, vou mandar ela para essa daqui, que não está resolvida. Então, eu vou mandar ela para cá, essa aqui é a peça F. Agora, essa aqui é uma peça branca. Geralmente, o que acontece é, quando a gente atinge a peça do nosso buffer, a gente quebra um ciclo. Mas, nesse caso, a gente não precisa quebrar ciclo, porque lembra, todas as peças brancas são iguais, então essa aqui não precisa ser a peça do buffer, ela pode ser a peça que vai pro C. Então, a gente só vai quebrar ciclo quando a gente atingir o buffer de fato, quando a gente terminar um ciclo, não tiver mais nenhuma peça branca para mandar que não seja o buffer. Aqui eu consigo mandar para o C. Então, a gente tem FC. Aí, aqui eu tenho verde e eu tenho duas verdes. Para qual que eu vou mandar? Sempre vou mandar para a primeira, sentido horário. Então, essa aqui é a primeira no sentido horário. Então, eu vou mandar aqui para J, T, e agora sim, eu não vou mandar de volta para J, porque essa aqui eu vou mandar para outro lugar que eu não resolvi ainda. K, V, e agora sim, a gente teria resolvido todas as brancas e acabou. Então, vamos resolver. A primeira peça é a F. A F, ela é a segunda, então a gente pode resolver ela fazendo um F', assim. Só que ela tá aqui, né? Então, eu vou ter que fazer... Primeiro, mandar ela pra lá. Aí, o 2. E desfaz o setup. A próxima que a gente tinha mandado era a C. Só um U2 e resolve. A próxima é a J. A J é a segunda, então a gente vai mandar ela pra cá. Depois T, o T vem pra cá. Só que eu sempre rotaciono pra esse lado, então eu vou fazer assim. Agora, K, que eu já mostrei pra vocês como é que funciona. E, por fim, V. E resolvemos. O que pode acontecer é que tenha paridade. Se tiver paridade, o algoritmo de paridade do método U2 para os centros é bem simples, é só um U2. Agora vamos ver como é que a gente faz para resolver as wings. Como eu expliquei, né? Resolver as wings é muito simples e é bem parecido com o M2 do 3x3, mas a memorização das wings é bem diferente. Um aspecto que pode gerar alguma confusão e que na hora da memorização você tem que tomar bastante cuidado, assim, comigo acontece vira e mexe quando eu tô fazendo 4 blind, de eu me confundir na memorização porque eu mandei pra peça errada, porque o que acontece é, quando a gente tem um 3x3, a gente tem uma peça
E nessa peça, a gente tem duas letras associadas. Então, por exemplo, essa peça aqui é a C e ela também é a peça I. Só que o branco dela é o C e o verde dela é o I. Agora, tem duas peças que tem branco e verde. Tem duas wings. E assim, eu não consigo resolver uma wing flipada. Se você observar o mecanismo do 4x4, é que eu não vou desmontar ele aqui, mas se você observar, essa peça aqui, ela não consegue entrar flipada. Ela tem tipo ela tem uma perninha assim, que ela só vai entrar nesse sentido. Se você quiser flipar ela, você vai ter que mandar ela pra cá. E é isso que é a paridade de OLL, né? Quando você tem duas wings que estão trocadas, não é um meio flipado, né? E é por isso que é possível aqui e não é possível aqui. Então, o que a gente vai fazer, na verdade, como no 3x3, um meio tem duas letras, aqui não vai ser o caso. Cada wing vai estar associada a uma letra. E aí, qual delas que é qual, né? Qual que é o I e qual que é o C? O jeito que a gente vai fazer quando a gente olha para uma face, a gente segue em sentido horário, a que está mais longe no sentido horário vai ser a peça daquela face. Então, aqui vai ser A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X. Então, se você observar, todas as peças têm uma letra associada e cada uma delas tem uma letra só. Então, o que acontece é que, por exemplo, no 3x3, se você passar pela letra C, você sabe que você já resolveu essa peça aqui, então você não vai precisar procurar essa peça aqui mais, você já resolveu. Aqui não é o caso. Se você passar pelo C, você só resolveu essa peça daqui. Você não resolveu essa daqui. Essa aqui é só o I. Então, o que acontece é que, numa memorização de 4 blind, que nenhuma das peças está resolvida, você vai passar por todas as letras. Tirando o U, que vai ser o nosso buffer, você vai passar por todas as letras, do A até o X. Vamos fazer um exemplo aqui de como resolver as wings, mas essa é a parte mais importante, é você saber qual é a letra, e aí o jeito que você resolve essa letra provavelmente vai ser igual a como você resolve usando o M2. A gente aqui ia mencionar, né? Então, para os 3x3 a gente chama de M2, para o 4x4 esse método chama R2, porque a gente vai usar o R2 para trocar o buffer e o target, igualzinho no M2. Então, o nosso buffer é aqui, essa partidinha daqui, né? E o target é essa daqui. Então, vamos ver. A gente começa com essa peça daqui. Essa peça aqui é o azul e vermelho, mas é o azul. Então, a gente tem que olhar para a face azul. É essa peça daqui, é o T. Porque lembra, segue no sentido horário, a que tá mais longe, é o T. Então, essa aqui é a peça T. Agora, essa aqui, né, se você lembrar de como você faz os meios do 3x3, isso aqui é o C. Tá no branco com o verde, é essa peça daqui. Então, ó, o C não é essa peça aqui, hein? O C é essa peça daqui. Aqui vai pro S, que é aqui, E, que é aqui. Lembra, o E não é aqui, porque é a mais longe no sentido horário. V, que é essa daqui, e agora acabou no buffer. Se você observar, a gente tem uma quantidade ímpar de pares, né? T, C, S, E, V. É uma quantidade ímpar, então a gente vai ter paridade, e aí eu vou mostrar pra vocês como é que a gente resolve a paridade. Então, vamos começar com T. Faz igualzinho você faria no M2. Agora, o C vai ser diferente, não é igual resolve no M2. O C, se você olhar para essa peça daqui, essa aqui é o C. Se você fizer um L', ela vai para a posição do Q, e aí você resolve como se fosse o Q. E desfaz o setup. A próxima é o S, então o S você vai resolver como a forma mais básica do M2, tá? Porque tem algumas pessoas que aprendem outros algs para resolver o I e o S. Não, usem o mais básico, tá? O E e o V. Agora a gente tem paridade. A gente vai ter que fazer esse algoritmo aqui.
Da mesma forma que quando você faz M2, o I e o S, você tem que resolver o contrário se for a segunda letra do par, você também tem que fazer isso aqui, tá? Se o I ou o S for a segunda letra do par, você tem que fazer a outra, né? Se o I for, você faz o S, se o S for, você faz o I. Não é o caso para essas peças daqui, Q, C, K ou W. O Q, C, K ou W, você sempre vai fazer um setup para Q, não importa se for a primeira ou a segunda do par, só a I e a S. Para resolver os cantos, você pode usar qualquer método que você já use para resolver os cantos. Se você usa OP, Orosco, Twistyle, pode usar qualquer um dos métodos, não importa. Eu vou mostrar para vocês como é que lida quando tem paridade, porque como eu falei, a paridade ela é independente, então eu vou mostrar para vocês o que acontece quando tem paridade em cada um dos casos, tá? Aqui vamos fazer um exemplo com OP, então eu tenho G e acabou, né? Memorização aqui bem tranquila. Então, eu vou fazer o horóscopo aqui. E aí, o que acontece é que no final eu vou ter essas duas trocadas. O AP troca essas duas daqui, né? E como é independente, né? Então, acaba que fica só essas duas mesmo, né? Então, o que você vai fazer é um U2 e vai resolver essas daqui como você faria no 4x4, que é você deixa elas opostas, faz a paridade de PLL e desfaz o U2 também. Agora eu vou mostrar o que acontece se você fizer usando o Orosco. Então, esse aqui é o buffer, vai pro P e aí acaba. Então, o que vai acontecer é que você vai ter esses dois cantos trocados. Todos os meios vão estar certos e esses dois cantos vão estar trocados. Para resolver isso daqui, você faz o linha, paridade de PLL, o PLLT. Ou você pode fazer a PLLT primeiro, o linha, paridade de PLL e o. O que você pode fazer se você usa Twistyle? Tem algumas opções, tá? A primeira opção é você fazer o AUG de paridade e o AUG de paridade ele vai trocar essas duas aqui e aí você vai fazer a paridade de PLL com essas duas. Então, por exemplo, aqui a gente tem só o A. Então, o AUG de paridade do A é só uma PLY U2 e aí vai trocar essas duas e volta. A outra opção é você fazer, mandar pro B e aí fazer o que eu tinha feito antes. Aí é escolha de vocês. Então, fazer AB e aí vai cair nesse aqui. Uma coisa que também é importante, assim, quando você está resolvendo as wings, em geral, você sempre ir pro jeito mais simples de resolver, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem a peça N. Quando você tem a peça N e você faz M2, muita gente faz assim. Nesse caso, no 4x4, isso aqui vai bagunçar os centros. Então, você vai fazer o jeito mais simples, que é o jeito tradicional que você provavelmente foi o primeiro que você aprendeu. Bom, pessoal, eu sei que é um tutorial mais longo, porque tem alguns detalhezinhos que são importantes de saber, né? Mas, se você observar, a maior parte do seu solve vai ser resolvendo as wings, e quase todas elas são iguais a M2. É só praticar bastante a parte da memorização, saber qual lado, né, por exemplo, dessas daqui, qual delas é aí, é essa daqui. Tipo de coisa que é bem importante de saber. Duas perguntas que podem surgir bom, associadas à quantidade de peças, né? São muito mais peças, então o 3x3 eu me acostumei à quantidade de peças que tem que memorizar. O 4x4, como é que eu memorizo tudo isso de peça, né? Então, existem algumas estratégias. Eu, pessoalmente, não faço nada muito diferente do 3x3, tá? O que eu faço é, memorizo os cantos com imagem, como eu faço com 3 blind. Memorizo as wings também com imagens, e aí eu tento associar essas imagens a uma história. Às vezes, pode ser interessante você quebrar essa história em duas partes. Então, se você perceber que ela tá ficando muito longa, quebra em duas partes, afinal são 24 targets, né? E para os centros eu uso áudio.
Talvez, se você estiver começando, talvez seja interessante você, também para os centros, usar imagens. Você pode tentar usar a ideia de Roman Rooms, né, que é o que muita gente usa para multi-blind, né, de locais. Se você sentir que é bastante coisa, você cria locais e vai colocando pedaços dessa memorização nesses locais. Eu sinto que não é necessário, principalmente quando você pega um pouquinho de jeito, não precisa. Mas eu sei que tem bastante gente que usa e aí fica a critério de cada um. No 5 Blind eu uso lugares, né, para minha memorização, porque aumenta mais um pedaço, um tipo de centros. Eu sinto que você pode experimentar com a estratégia que você vai usar para memorizar tudo isso. E vai ser como o 3 blind. Se você já tá um pouquinho mais acostumado com 3 blind, você sabe que quando você começou parecia que era uma infinidade de coisas para memorizar, e hoje em dia você já tá bem mais acostumado, uma quantidade bem ok de coisas. 4x4 vai ser a mesma coisa. No começo vai parecer muita coisa, mas você vai se acostumando com a quantidade. E outra pergunta que surge é: como é que eu sei que eu terminei, que eu passei por todas as peças? Os centros é bem simples de perceber, porque você vai seguindo a ordem dos centros em sentido horário, então você vai saber quando você passou por todas elas. Nas wings é um pouquinho mais complicado, porque é bem comum você ter, tipo, só duas wings, tipo, essa pra essa, pra essa, tipo, e é bem difícil de perceber. Então, o que eu recomendo, principalmente no começo, é você ir, né, passando a mão assim e verificar que você passou por todas as peças. O que eu faço quando eu quero resolver safe, né, que eu quero tentar garantir que eu vou acertar, eu passo pela minha memorização e eu ponho a minha mão, né, tipo, por exemplo, vamos dizer que eu passei pela peça D, então eu vou pôr a minha mão aqui. Quando eu passar pela peça E, eu vou tirar a minha mão daqui. Então, eu sei que se a minha mão não tá mais aqui, é porque eu passei pelas duas. É muito pouco provável que eu não tenha passado por nenhuma das duas, porque aí eu saberia. No próximo vídeo, eu vou fazer uma example solve inteira, que tem algumas outras nuances, por exemplo, o 4x4, ele não tem centros fixos, então você pode começar de qualquer orientação a sua memorização, como é que você escolhe, por onde começar. Eu recomendo que vocês assistam o próximo vídeo também. Na descrição do vídeo, então, eu vou colocar um tutorial de M2, por caso de alguém não ter aprendido M2 ainda. Vou colocar também todos os setups para os centros e as wings, tá bom? Então, e os algs de paridade para centros, wings e cantos, tá bom? Muito obrigada por vocês terem assistido esse vídeo, espero que ele seja útil, espero que vocês também aprendam a montar o 4x4 vendado e possam ir competir e conseguir o primeiro acerto de vocês. Conseguir o primeiro acerto oficial é muito divertido, eu diria que muito mais que o 3x3. Qualquer dúvida deixe nos comentários e até mais. Tchau, tchau!